Marcos, capítulo de número 14, Mateus, Marcos, antes do livro de Lucas, capítulo 14. Enquanto os irmãos estão abrindo, nós vamos aproveitar também para conhecer os nossos visitantes. Os visitantes eu quero conhecê-los e saber onde eles estão. Vamos lá. Aqui na galeria do meu lado esquerdo, tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Olha que beleza, temos ali uma família, acredito eu, que prazer recebê-los, sejam bem-vindos, Deus os abençoe grandemente. E aqui na frente, quem é? É sua mãe, né? E ela é a primeira vez, tá junto com, tá com eles, né? Tá com a família, então tá jóia, sejam bem-vindos. São seus amigos? Primo? Que maravilha, sejam todos bem-vindos, Deus abençoe grandemente vocês. Daquele lado ali tinha alguém? Não, né? Creio que só aqui. Aqui no meio ou do meu lado direito tem alguém pela primeira vez? Faz um sinal. Opa, tem uma jovem ali, próximo ao irmão Hudson. Dê um abraço aí nela, aí, os irmãos que estão aí. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Bom ter você aqui junto conosco. Pertinho ali da Jamarino. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Aqui do lado direito, tem alguém que está nos visitando? Faça um sinal. Opa, tem um aqui, outro lá no fundo. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Deus te abençoe também. Tem dois jovens aqui, né? Deus abençoe. O irmão Diácono, por gentileza, liga a 7 também. Acho que é a 7 ou a 5. Vê qual das duas está desligado, que é daí de baixo. Deus abençoe. Aqui desse lado tem alguém? No meio? Não, né? Só o Iago que está de volta aí. Seja bem-vindo também. A Paulinha está aí também? Não vi a Paulinha, não. Chegando do sertão, né? Glória a Deus. Aqui temos alguém que está nos visitando? Todos já são da igreja. Ali nas duas colunas, das duas fileiras, tem alguém que está nos visitando? Levante uma das mãos. Não, todos já são da igreja também. Glória a Deus. Queridos, nós vamos ler bastante a palavra do Senhor, por isso eu quero te pedir que você mantenha ela aberta. Se você vai ler no seu celular, só cuidado para não ter distrações com outros aplicativos, somente com a palavra de Deus. Marcos, capítulo de número 14, verso de número 66 até o verso de número 72. Marcos 14, é um texto longo, 66 ao 72, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. Verso 69. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Algumas traduções diz: chorou amargamente. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela oportunidade de entoarmos louvores a Ti. Obrigado, ó Deus, por cada vida que o Senhor trouxe até este lugar essa noite. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de nós, e que o Senhor fale conosco, Pai. Senhor, o mais importante neste lugar não é o mensageiro, mas é a mensagem. A mensagem do Evangelho é mais excelente do que o mensageiro. Por isso, Senhor, que essa mensagem possa ser guardada em nosso coração e possa ser vivida por nós. Sê conosco, em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos, certo de Tuas respostas. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Queridos, eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de caçar. Existem alguns períodos do ano, aqui no Brasil também, que é permitido você fazer algum tipo de caça. Eu me lembro que quando nós moramos no Paraná, em 1994, 92, 93, 94, nós tivemos no Paraná, meu pai foi diretor do seminário,
E eu me lembro que uma certa ocasião meu pai resolveu me levar para caçar. Ele tinha espingarda de chumbinho e ele usava isso para poder caçar aqueles pombos do mato, para poder fazer assado. Então ele matava algumas pombas, né? E fazia assado. Minha mãe ama comer aquele trem. Gostava demais de comer. Hoje diz ele que não tem mais coragem de caçar. Diz ele. Eu não sei não, eu desconfio que é porque ele não tem mais a espingarda, mas tudo bem. E numa certa ocasião eu me lembro que ele resolveu me levar, porque ele caçava desde criança com estilingue, ele achou que eu também teria um DNA de caçador. E eu fui para o meio do mato com ele. Só que aquele negócio de ficar caçando no meio do mato é um trem meio complicado, porque você tem que tomar todo cuidado, você não pode pisar em galho porque faz barulho, você não pode ficar andando, você tem que ficar quieto, tem que ficar escondido. E ele teve muita dificuldade. No dia que eu fui caçar com ele, ele não conseguiu matar nada, voltou com a mão vazia, não matou nada, porque eu tinha uns 10, 11 anos, e por onde ele ia, ele falava, fica quietinho, olha, o segredo da caça é o pássaro não ver o caçador, então nós temos que ficar bem escondido. Se você ficar bem escondido, você vai conseguir atirar num pássaro se ele pousar. E aí o pássaro vinha, sondava por uma árvore, eu ficava esperando, ele não pousava logo, eu falava, rapaz, esse bicho não pousa, pronto, o animal ia embora, e ele ficava bravo. Até que ele viu que não tinha mesmo como ajudar com a caça e nós fomos embora. Mas bem, eu pensando nessa palavra de hoje, eu me lembrei a respeito disso. Queridos, o caçador, ele trabalha com muito cuidado e ele fica sempre aguardando a espreita da caça. O caçador, ele trabalha de uma certa maneira a se esconder, a esconder o cheiro, a esconder todas as coisas que possa fazer com que o animal que está sendo caçado venha a fugir. E olhando para esse texto, eu fiquei pensando em como Satanás também tem buscado caçar, roubar, matar e destruir os filhos de Deus. Na verdade, até a palavra de Deus compara Satanás com uma cobra peçonhenta, e ela está à espreita, querendo tragar, querendo roubar, está ao nosso derredor rugindo, bramindo como um leão, doido para que possa atacar alguém. E eu queria comentar sobre isso com vocês, sobre o processo em como o nosso adversário vai nos cercando para de tal forma nos conduzir ao pecado, a negação de quem é Cristo sobre as nossas vidas e abandonar a nossa fé. Provérbios capítulo 14, verso número 12, diz assim: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, em Marcos capítulo de número 14, esse texto também se repete em Mateus 26, em Lucas 22, em João 18, nós vemos algumas coisas muito interessantes. Nós vemos que Pedro, quando nega Jesus, isso não acontece de repente, não aconteceu de uma hora para outra, assim do nada, de repente Pedro chegou e negou. Houve um processo que foi conduzindo passo a passo Pedro a esse fato de negar, a essa queda, a essa circunstância de negar quem era Jesus sobre a vida dele e dizer, eu não conheço Jesus. Pedro passou por um processo antes de chegar a negar a Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje. O tema da nossa mensagem, eu nem coloquei lá no Data Show hoje, me perdoe, mas se der para colocar aí, vocês colocam aí para mim, por favor. O tema dessa mensagem é estágios da tentação. Queridos, todos nós passamos por estágios na nossa vida. E há também um estágio, que é um estágio muito perigoso, um estágio que nos leva, nos conduz à tentação. E muitos, por não cuidar desse estágio, por não se aperceber, por não vigiar, por não estar atento passo a passo desse estágio, acaba chegando no final dele, como chegou Pedro, chorando amargamente, desatou-lhe um choro. Eu não sei se você já chorou desse jeito, eu já chorei algumas vezes, de desatar num choro, de chorar desesperadamente, de chorar de uma forma que o coração fica apertado, você se sente amargurado, você se sente decepcionado consigo mesmo, você se sente frustrado, você diz assim, agora tudo acabou, tudo na minha vida agora foi jogado fora, e chorar amargamente. Isso foi o que aconteceu com Pedro.
Mas antes de chegar nesse choro amargo, houve um processo na vida de Pedro, e eu quero caminhar nesse processo junto com vocês. Quais são os estágios que nós vemos assim, de uma forma bem rápida na vida de Pedro, mas que na vida de um cristão pode demorar dias, meses ou até mesmo anos, que nós temos que cuidar para que no fim não seja um choro amargo, mas seja um júbilo de vitória da cruz do Calvário sobre a nossa vida. Vamos olhar esse estágio que Pedro passou, verso de número 27 ao 31 do capítulo de número 14. Se você fechou sua Bíblia, abra novamente, capítulo 14 de Marcos, verso de número 27. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 27. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. Preste atenção nessa leitura. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Verso 30. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Olha só o 31. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que se me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos também. Queridos, o primeiro estágio que eu quero que vocês se apercebam e guarde isso no seu coração é o excesso de confiança. Veja a primeira circunstância que acontece aqui na vida de Pedro. Jesus está na ceia, num banquete com os discípulos, ele diz: olha, ferirá o pastor, eu vou ser levado, e todos vocês ficarão dispersos. Pedro vira para Jesus e diz assim: não, olha o coração de Pedro. Eu acredito que ele estava sentindo que aquilo era uma verdade na vida dele. Ele vira e diz assim: não, ainda que todos te neguem, eu não, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei, eu jamais te negarei. Jesus volta e aponta diretamente para ele, diz: olha Pedro, eu disse que todos vão se dispersar, mas você, ainda hoje, antes que o galo cante pela 2ª vez, você terá me negado 3 vezes, você em particular vai me negar 3 vezes, e isso vai ser ainda hoje. E quando o Senhor falou isso de novo para ele, a Bíblia diz, verso 31, ele insistia de uma forma veemente: não, não e não, eu jamais te negarei. Queridos, eu acredito que Pedro estava agindo de uma forma sincera, olhando para si. Ele estava dizendo: não, eu não vou negar o meu Senhor, aquilo que eu espero que aconteça, vai acontecer, e eu vou ficar firme. Mas qual era o grande problema de Pedro aqui? Excesso de confiança. Apesar das repetidas advertências de Jesus, Pedro se recusou a considerar a possibilidade da queda, se recusou a considerar a possibilidade de negar, de trair, de abandonar o seu Senhor e a sua fé. Queridos, infelizmente, as ousadas palavras de Pedro aqui nesse texto não passaram de palavras. Quando chegou a tentação, como nós lemos no começo dessa ministração, ele afundou, ele não conseguiu permanecer firme. Quando foi confrontado por uma empregada no pátio de Caifás, ele negou enfaticamente que conhecia Jesus. Nós podemos, queridos, observar algo muito interessante aqui. Preste atenção nisso. Nas nossas vidas, muitas vezes, uma fortaleza desprotegida se torna uma fraqueza dupla. Quando nós olhamos para uma área da nossa vida e dizemos: aqui eu não caio, aqui eu não erro, aqui eu nunca vou falhar, aqui eu nunca vou escorregar, nós muitas vezes não nos observamos, não nos atentamos a algumas circunstâncias e deixamos aquela fortaleza desprotegida. Aqui eu não tenho perigo nenhum, então eu vou ficar tranquilo. Oi? Não entendi.
Trocar de microfone? Tá bom. Agora o Josafá está mandando... Ih, Josafá. Agora o Josafá está querendo mandar até no microfone, tá vendo? Hoje teve uma reunião do louvor, irmãos. Josafá, Josafá, vou jogar esse microfone fora. Arruma aí, Daniel. Vê se dá. Queridos, muitas vezes nós... Ficou bom não? Ficou melhor para vocês? Tá melhor? Então abaixa um pouco o retorno, tá? Abaixa um pouco o retorno, por favor, que está muito alto para mim. Senão eu vou gritar demais aqui também. Muitas vezes, amados, nós não conseguimos... Não, abaixa, não aumenta. Obrigado. Nós não conseguimos nos aperceber daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E temos um excesso de confiança. E julgamos estar de pé, como a palavra de Deus diz, aquele que julga está de pé. A Bíblia nem diz assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. A Bíblia diz, aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Veja bem, você julga estar de pé, talvez nem de pé esteja de verdade. A Bíblia diz, aquele que julga, cuidado para que não caia. Agora presta atenção, Jesus estava alertando Pedro, e Pedro estava dizendo, não, aqui é Pedrão, aqui não vai cair nisso. Amados, isso acontece com uma constância tremenda. Eu estou vendo um monte de adolescentes sentado ali. Muitas vezes na nossa vida, alguns adolescentes, tem outros velhos, tem alguns até que olharam assim um para o lado do outro, igual Enéas, ficaram felizes. Enéas, você não é adolescente, já era, filho. Não, você já foi adolescente faz uns 50 anos atrás. Abaixa mais um pouquinho o retorno, tá? Acho que é um retorno, não sei o que é. Algumas vezes os pais, um líder, vem e diz assim para um jovem, ou até mesmo para um homem, para uma mulher já maduro, casado, e diz assim, olha, cuidado com isso, cuidado com esse relacionamento, cuidado com o excesso no Facebook, no WhatsApp, cuidado com o contato com essas coisas, e as pessoas dizem assim, não, isso aí para mim não tem perigo nenhum, cuidado com esses amigos, não, eu sou firme na minha fé e eu não caio de jeito nenhum, cuidado com aquilo outro, não, eu não tenho perigo, eu não passo por nenhum risco, para mim não tem dificuldade nisso. Queridos, preste bem atenção. O primeiro estágio, o primeiro passo que conduziu Pedro até chegar a negar Jesus, até chegar a um choro amargo, um choro dolorido, foi o excesso de confiança. Amados, cuidado com o excesso de confiança, quando nós confiamos demais, que não vamos cair, que não vamos negar, que não vamos pecar, que não vamos abandonar a nossa fé. O que acontece é que algumas vezes, quando nós temos algum sucesso anterior, ou quando nós vencemos algumas pequenas batalhas, nós temos uma falta de segurança de que sempre vamos nos dar bem, pois pensamos, poxa, eu me dei bem, eu venci aquela tentação, as outras tentações que vierem serão fichinhas para mim. Mas cuidado, porque nem sempre é assim. Cuidado, porque o excesso de confiança pode destruir qualquer homem e mulher de Deus. Amados, ninguém está imune. Sem dúvidas, o excesso de confiança desempenha um papel importante nas grandes tragédias que aconteceram na vida dos cristãos. Quando você olha para Davi, você vê Davi, um homem que já tinha vencido muitas guerras, já tinha vencido muitas batalhas, um homem que escreveu salmos lindos e maravilhosos. Você olha para Davi e você vê Deus dizendo, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E você vê Davi com excesso de confiança num palácio, já não precisa mais guerrear, Joabe guerreia por ele, o exército de Israel guerreia por ele, ele pode ficar tranquilo. E a Bíblia diz, enquanto os reis saíam para guerrear, ficou Davi no palácio dormindo, e saiu no pátio do palácio, e viu uma mulher e a desejou. Amados, preste bem atenção nisso em nome de Jesus. Se Pedro, que teve por discipulador Jesus Cristo, se Pedro, que andou 3 anos e meio ao lado de Jesus, chegou a negar a Jesus Cristo, chegou a cair, se Davi, um homem segundo o coração de Deus, se Abraão, que ouviu a voz de Deus, chegou a contar mentira, se Moisés chegou ao assassinato, quanto mais eu e você não estamos sujeitos a isso. Cuidado com o excesso de confiança. Nós precisamos todos os dias dobrar o nosso joelho e dizer, Senhor,
sonda e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Jovens, presta atenção nisso. Eu vejo jovens dizendo assim: eu nunca vou cair em intimidade sexual com a minha namorada. E aí o pai diz: olha, não namora sozinho. O discipulador diz: olha, cuidado para não ficar no carro sozinho. O líder de célula diz assim: olha, não saia para namorar sem ter outras pessoas juntos. Não, eu não vou ter problema. O excesso de confiança. E aí, passo após passo, vai conduzindo a uma destruição tremenda. Cuidado com o excesso de confiança. Ele é o primeiro estágio que o Senhor estava alertando para Pedro. Sabe, queridos, Deus levanta pessoas para nos alertar. Deus continua falando no nosso meio. Deus levanta líderes para falar conosco. Deus levanta amigos para falar conosco. Deus levanta irmãos na fé para falar conosco. Deus levanta familiares para falar conosco. Nós precisamos ouvir as advertências do Espírito Santo de Deus e dizer todos os dias: sonda, Senhor, conhece o meu coração, me ajuda. Se houver algum caminho mau, me dá graça para que eu possa ser conduzido pelo caminho eterno para glorificar o teu nome em todo o tempo na minha vida. Por isso, se formos advertidos por alguém sobre alguma coisa, pare, ore, observe com atenção, busque conselhos, dobre o seu joelho, clame a Deus para que você não entre no estágio terrível da queda. Segundo passo, segunda fase desse estágio de tentação, verso de número 32 do capítulo de número 14, diz assim, verso 32 do capítulo de número 14 até o 38, então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E, levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantou-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro. Disse a quem, irmãos? A quem ele disse? A quem? Pedro. Olha o que ele disse: Simão, tu dormes, não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, olhem bem para mim, prestem atenção. Primeiro é o excesso de confiança. O segundo é a falta de oração. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: o segundo passo no estágio da tentação é a falta de oração. Queridos, veja Jesus preocupado e dizendo: Pedro, vigiai e orai. Pedro ora e Pedro está dormindo e Pedro está tranquilo. Preste bem atenção nisso, porque isso é óbvio, isso é claro. O excesso de confiança sempre nos leva à falta de oração. Quando eu confio demais que eu estou bem, eu não preciso orar. Quando eu confio demais que eu estou vencendo, eu não preciso da oração. Quando uma pessoa se sente autossuficiente, a oração muitas vezes lhe parece desnecessária. Talvez até fale algumas palavras devido à força do hábito. Mas não é como aquele que pede ajuda, socorro, clamando, intercedendo, chorando e dizendo: eu sou miserável, me ajuda, senão eu vou cair. Eu sou miserável, tem misericórdia de mim. Não, ora aquela oração básica antes de dormir, antes de almoçar, aquela oraçãozinha simples. Presta atenção, queridos. Com o passar do tempo, a falta de oração vai fazendo com que a nossa alma vá se esfriando, vá ficando estéril, vamos deixando de produzir frutos de arrependimento, frutos de santificação, frutos do Espírito em nossa vida. Quando no Getsêmani, Jesus alerta ele no banquete da ceia, eles saem da ceia, cantam um hino e vão para o Getsêmani, e quando eles chegam no Getsêmani, Jesus está orando, e ele leva consigo Pedro, Tiago e João.
e enquanto Jesus ora, Pedro dorme, Tiago dorme, João dorme. E Jesus vem e faz uma afirmação que nós precisamos refletir nela. Ele diz assim: olha, Pedro, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o verso 38 da sua Bíblia: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Com essas palavras, Jesus atinge um ponto que nós precisamos reconhecer. Preste atenção. Com essas palavras, Jesus atinge um ponto na vida de Pedro, que Pedro precisava reconhecer, e nós também. Só há um que conhece o mais íntimo do nosso ser. Só há um que nos conhece melhor do que nós mesmos. Só há um que tem olhos como chama de fogo. Só há um que o seu olhar é capaz de penetrar o mais íntimo da minha alma, da sua alma, e sondar as veredas do nosso coração. Só há um que de verdade conhece os intentos do coração do homem, porque o coração do homem muitas vezes é enganoso, mas só há um que tudo vê, que tudo conhece, que tudo sabe, e esse é Jesus Cristo de Nazaré. Vigiai e orai, Pedro, porque o espírito está legal, mas a carne, ela é fraca. A carne precisa ser mortificada. Vigiai e orai. Queridos, uma parte de nós até tem fome por oração, mas uma outra parte de nós que é rebelde. A maioria de nós aqui gostamos de falar e de ouvir sobre oração. A maioria de nós gostamos de ouvir ministrações, de ler livros sobre oração, mas é difícil encontrar pessoas que desenvolvem uma disciplina diária da oração intercessória. Sabe, amados, oração não tem um segredo assim, 7 passos para saber orar bem. Primeiro isso, segundo, não, sabe o que a oração tem? 7 coisas que eu vou dizer bem rapidinho. Não é nem 7, nem contei. Primeiro, entra no seu quarto secreto. Segundo, dobre o seu joelho. Terceiro, o seu pai que te ouve no secreto te responderá no secreto. Oração não é para os outros ver, oração é você e Deus. Oração não tem um segredo, oração é joelho no chão. Nós aprendemos a orar orando. Nós aprendemos a falar com Deus, falando com Deus. Amados, o segundo estágio aqui que o Senhor alerta é: vigiai e orai, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Amados, não adianta gostar de oração, não adianta ler livros de oração, não adianta ouvir pregações de oração, se nós não dobrarmos o nosso joelho e começarmos a orar. Precisamos pedir para Deus: me ajuda a desenvolver diariamente uma intimidade contigo, uma oração intercessória, onde eu choro, onde eu rasgo meu coração, onde eu clamo, onde eu busco a minha presença, porque se eu não orar, eu não vou conseguir. Se eu não orar, eu não vou caminhar. Se eu não encher a minha alma, o meu tanque com combustível da oração, eu posso ser um grande motor, cheio de teologia, mas eu vou fundir, não vou caminhar. Porque é a oração que sustenta o crente, é a oração que nos põe de pé, é quando nós nos humilhamos diante da presença de Deus, que nós somos exaltados diante da nossa tentação. Precisamos nos humilhar, precisamos nos prostrar, precisamos clamar e buscar e dizer: eu sou miserável e eu preciso de Ti. Mas, queridos, quando nós temos excesso de confiança, nós não precisamos orar. Afinal de contas, para que eu vou orar se eu já sei o que eu vou fazer? Eu vou para o meu trabalho, eu já sei resolver o problema do meu trabalho. Eu sou vendedor, eu já sei como vender. Eu sou professor, eu já sei como dar aula. Eu sou administrador, eu já sei como administrar. Eu sou sapateiro, eu já sei como engraxar. Eu cuido de frutas, eu já sei como vender frutas. Eu já sei tudo, eu não preciso orar. E nós vamos com excesso de confiança e nós saímos dia após dia desprotegidos. Porque quem sai de sua casa sem orar é como um homem que vai para a guerra sem escudo e espada. Sair sem orar para encarar o dia a dia é sair para uma guerra sem as armas espirituais. Precisamos orar. Isso, queridos, se aplica especialmente para nós que estamos lutando com um hábito pecaminoso.
você que tem um hábito pecaminoso, você que tem uma área que você agora sim reconhece que tem fraqueza, você precisa orar mais ainda, e dizer: me ajuda, Jesus, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Sabe aqueles 12 passos dos alcoólatras anônimos? Precisa do 13º, a oração diária. Todos os dias eles dizem: eu sou um dependente lutando contra aquilo. O cristão precisa todos os dias dizer isso também: eu sou um pecador e o que me mantém de pé é a graça, a misericórdia, a bondade de Deus. Queridos, a oração neutraliza as tentativas de Satanás, porque a oração nos focaliza em Deus, nos liga a Deus. O terceiro estágio, verso de número 42 ao verso de número 47, vamos ver a palavra do Senhor em Marcos capítulo 14, verso 42, diz assim: levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. 3 vezes Jesus já tinha dito: Pedro ora, Pedro dorme, Pedro ora, Pedro dorme. 3ª vez Jesus diz: agora não dá mais, o traidor já chegou. Verso 43, e logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinda da parte dos discípulos, sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saíste com espada e porretes para prender-me como a um salteador. Agora presta atenção, vocês sabem quem é esse circunstantes aqui? Olha na sua Bíblia em João, vira um pouquinho, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai até o capítulo de número 18, é a mesma passagem, só para a gente ler o verso de número 10, João capítulo 18, verso de número 10, diz assim, verso 10, então Simão, Pedro, puxou da espada que trazia, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Queridos, preste bem atenção. Primeiro, é excesso de confiança. Segundo, é falta de oração. E o terceiro período desse processo, o terceiro passo desse processo, é o zelo mal orientado. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: zelo, mal orientado. Diga mais uma vez: zelo, mal orientado. Amados, vejam bem isso. Jesus tinha chamado Pedro para sair guerreando ou para orar? Para orar. Só que o homem, quando vai deixando de orar, ele vai deixando de ouvir a voz de Deus. E quando o homem vai deixando de ouvir a voz de Deus, ele passa a fazer aquilo que ele acha que deve fazer, e não aquilo que Deus está mandando ele fazer. E o zelo humano nos tenta a realizarmos coisas que Deus não nos chamou a realizar. Preste atenção nisso. A falta de oração leva Pedro a ter um zelo mal orientado. Pense bem comigo essa situação. Pedro estava lá, vão pegar Jesus, Judas dá um beijo e dá um passo para trás, os soldados avançam em Jesus. O que Pedro faz? Tira uma espada que tinha deixado escondida, antenou Pedro, e arrancou a espada para fora, e foi defender Jesus. É nobre ou não é nobre? É nobre. O que ele queria? Defender Jesus. Aqui vocês não vão levar Jesus não, é o seguinte, aqui ninguém pega Jesus, e saiu para cima do soldado. Gente, ele era pescador, ele não era nem soldado. Aí ele vai lá e tenta ferir Malco, um soldado do sumo sacerdote, um dos guardas do sumo sacerdote, e na hora que ele tenta, ele corta a orelha. Cortou a orelha direita, a Bíblia não disse caiu ou não, o fato é que Jesus disse: mete a tua espada na bainha, pega a orelha e restaura, e cura Malco. Malco fica impactado com aquilo. Mas veja bem Pedro estava querendo algo bom, mas a falta de oração levou a Pedro a ter um zelo mal orientado. Queridos, isso acontece constantemente conosco.
essa atitude ousada, mas precipitada, Pedro entra num terceiro estágio de sua descida para a negação, para o pecado e para a queda, o zelo mal orientado. Olhe bem para mim, preste atenção nisso. Na tentativa de compensar a falta de oração, nós cristãos temos muitas vezes uma postura de nos tornarmos ativistas, até mesmo dentro da igreja. O zelo mal orientado leva o homem a fazer mais do que Deus o chamou para fazer. E aí isso vai conduzir a uma frustração inevitável. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Eu vejo um monte de gente que diz assim: pastor, hoje eu estou disponível no ano de 2018, eu vou liderar célula, aí eu vou liderar ministérios, aí eu vou evangelizar, eu vou para a rua, eu vou para casa, eu vou bater de porta em porta, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou liderar o louvor, pastor, conte comigo, todos os dias eu vou estar aqui. E começa bem, e vai bem, mas daqui a pouco se frustra. Sabe por quê? A maioria, não todas as vezes, algumas vezes o pastor mesmo frustra a pessoa, mas sabe por que muitas vezes essas pessoas se frustram? Porque elas estão fazendo além do que aquilo que Deus as chamou para fazer de verdade. O Senhor não tinha dito para Pedro: fica com a espada aqui para me defender. O Senhor tinha dito: Pedro, vem orar junto comigo. Amados, tem um monte de gente que muitas vezes nós nos entregamos até na obra do Senhor com um bom interesse, isso é bom. Mas quando nos entregamos de uma forma que o Senhor não nos chamou para fazer, isso vai causar frustração, zelo mal orientado. Eu conheço uma porção de pastores frustrados porque viraram ativista. Eu tenho essa tendência. Amados, quantos líderes têm essa tendência? Quer visitar todo mundo, quer fazer tudo, Enéas, quer liderar a célula, quer visitar, quer fazer a ceia, quer fazer tudo, e vai pegando, e vai pegando, e vai pegando, e vai pegando, e de vez em quando pega o que Deus não mandou fazer, e aí de vez em quando fala: não, eu vou me envolver com louvor, eu não sei tocar, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar a caixa de som, eu vou limpar instrumentos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, e Deus não chamou essa pessoa para fazer aquilo. Deus chamou a pessoa para orar, para conduzir ela a outro ministério, mas como ela não está orando, ela está fazendo o que Deus não chamou, e ela se dedica a fazer o que Deus não chamou, e se frustra quando faz o que o Senhor não nos chamou, não nos vocacionou, não nos deu dom, não nos deu talento para fazer. Eu gostaria muito de ser músico, mas eu não sou, não sei tocar nada, é um terror, uma coisa horrorosa eu cantando. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, eu comecei a fazer aula de violão, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, eu falei: vai sair alguma coisa aqui. Aí um dia eu estava orando, e lendo um livro também, eu me lembro bem de um livro lá, não lembro o tema, mas eu lembro daquele livro que me marcou. Orando e lendo um livro, e o Espírito Santo um dia falou bem claro comigo: foque naquilo que eu te chamei para fazer. Não queira fazer mais do que eu te chamei para fazer. Eu não te chamei para ser músico também. Você nunca vai ser um músico por excelência, porque eu não te chamei para isso. Você pode ser até um bom músico, mas excelente você nunca vai ser, porque eu não te chamei para isso. Queridos, há algo que Deus confiou em nossas mãos, e isso será um ministério excelente em nossas vidas. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e dizer: fala, porque o teu servo ouve, e eu quero me dedicar a isso, e eu vou me entregar a isso, e eu vou fazer só isso. Queridos, o período mais trágico da minha vida foi quando eu, com ativismo e excesso de coisas que Deus não pediu para eu fazer, fui deixando de orar, porque a agenda era pesada demais, porque a quantidade de compromissos era grande demais, porque a necessidade de visitas era grande demais, porque a necessidade de atender pessoas era grande demais, então não dava para orar como tinha que orar. E o que é que acontece quando você deixa de orar? Você passa a fazer o que Deus não te chamou para fazer, e então na sequência ou você cai no pecado, ou você cai na frustração e abandona a sua fé. Será que Deus te chamou para estar no ministério de dança? Será que Deus te chamou para estar no ministério de louvor? Será que Deus te chamou para estar no ministério onde você está? Porque Deus tem um chamado para cada um de nós, e nós só seremos excelentes naquilo que Deus nos chamou para fazermos, porque é Ele que produz essa obra em nós. Presta atenção, não adianta você dar tudo onde Deus não te chamou para fazer. Deus chamou Pedro para orar, e Pedro estava com a espada defendendo o Senhor. É bom,
Mas se Deus não te chamou para isso, guarda a sua espada e dobra o seu joelho em nome de Jesus. Cuidado com o zelo mal orientado. O zelo mal orientado pode motivar um homem a curto prazo, mas não pode sustentá-lo por um longo período. Preste atenção nisso. E peça para Deus falar ao seu coração: Deus, o que o Senhor tem para mim? Deus, talvez eu estava me dedicando tanto a algo e eu me frustrei, porque eu esperava uma resposta do pastor, do meu líder, da igreja, de alguém, e eu não tive. Senhor, é aquilo que o Senhor pediu para eu fazer de verdade? Porque se for, eu vou fazer para a tua glória. Mas se não for, me fala, Deus, porque eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Cadê o Vini? Vini, eu quero fazer a tua vontade. Queridos, o que Deus te chamou, o que Deus confiou, qual é o talento que Ele colocou na sua mão? Zele por isso, trabalhe com isso, desenvolva isso. Quarto estágio que conduziu Pedro até a tentação. Vamos voltar lá? Vamos ler esse para ter bem clareza em Mateus capítulo 26. Abra sua Bíblia em Mateus 26. É o mesmo acontecimento, só que num relato diferente. É o mesmo processo da queda de Pedro. Mateus 26, versos 52 ao 58. Mateus 26, 52 diz assim. Abre aí sua Bíblia, 52 a 58. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos, mais de 70 mil anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saíste com espada e porretes para prender-me, como um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Verso 56. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Verso 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Agora preste bem atenção ao verso 58. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Diga assim: seguia de longe. Diga mais forte: seguia de longe. Os discípulos vão embora, mas Pedro começa a seguir de longe. Agora ele já não sabe mais direito o que fazer. Nós vemos todos os discípulos fugindo, mas Pedro continua seguindo, mas de longe. A pergunta é: por que será que Pedro seguia de longe? Será que Pedro se desiludiu com Jesus? Será que ele disse assim no seu coração, chegou uma dúvida: é ou não é o Messias? Quem sabe ele pode ter pensado que as coisas não aconteceram da forma como ele esperava. A atitude de Pedro cortando a orelha de Malco, certamente o desejo dele era de livrar Jesus das mãos dos soldados. E em vez de Jesus sair correndo, Jesus fica e repreende a Pedro. Pedro esperava que Jesus saísse: eu vou te defender, vai embora. Mas Jesus repreende a Pedro e diz para os soldados: me levem. Pedro fica assustado: como assim? Por que me leve? Ele tem que manifestar agora a glória do Pai, ele tem que clamar aos anjos, ele tem que fazer alguma coisa. E aí Pedro começa a seguir de longe, tentando entender aquilo tudo. Por que é que Jesus está se deixando ser entregue? Por que isso? Pedro segue de longe, porque a sua fé em Jesus agora entra numa crise. Será que é ou não é o Messias? Depois de tantas vezes ele ser avisado por Jesus, admoestado por Jesus, ele se desiludiu do Evangelho, e ele vem no pátio, e ele aqui nesse pátio, ele vai negar Jesus 3 vezes. Queridos, quando nossos maiores esforços não são recompensados da forma que nós queremos, nós desanimamos e passamos a seguir Jesus à distância.
E aí é que é o perigo, porque como eu disse no começo, presta atenção jovem, presta atenção homem e mulher, Satanás está ao nosso derredor, e a gente começa a ficar de longe, de longe, de longe, e ele vai cercando e desejando destruir, só esperando o momento certo para tragar. E nesse estágio do distanciamento, Satanás nos ataca com duas situações. A primeira, dúvida sobre a fidelidade de Deus, sobre o caráter de Deus. E a segunda, nos lembra do fracasso que tivemos, dos nossos pecados passados. Preste bem atenção, olha aqui para mim. Quando a gente para de orar, a gente começa a fazer o que Deus não mandou a gente fazer, isso é normal. Um filho que para de ouvir a voz do pai faz o quê? O que o pai não mandou. Não é verdade, Flamir? Se o filho não ouve, uma hora ele vai fazer o que o pai não mandou, porque ele não está ouvindo. E aí quando nós, como filho de Deus, paramos de ouvir e fazemos o que ele não mandou, mais cedo ou mais tarde vai vir uma frustração. E na hora que vem a frustração, Satanás manda duas coisas. Primeiro ele diz assim: você não foi valorizado, você não é importante porque você é um pecador, você é um miserável. Você lembra daquele seu pecado? E a segunda coisa que vem na vida de muitos cristãos é essa aqui, ó. Deus é Deus, mas Deus não se importa com você. Deus fez promessas, mas você não está vivendo a promessa de Deus. Ó, será que Deus é Deus de tudo isso mesmo? Recentemente um grande pastor, pastor muito respeitado em São Paulo, escreveu uma carta dizendo que a fé dele está abalada, e ele disse assim: olha, já não creio mais como eu cria antes, eu não acho que a atuação de Deus está acontecendo diariamente, já não creio mais, creio que Deus existe, mas não creio que Ele está atuando em todas as áreas diárias da vida de um cristão. O pastor Ricardo Gondim, um homem que eu sempre admirei muito, e admiro por muitas coisas, mas como eu, está sujeito a tantos fracassos. Mas queridos, muitas pessoas caem nisso, em duvidar do caráter de Deus. Será que Deus se importa comigo? Se Deus se importa comigo, por que a enfermidade está assolando a minha família? Se Deus se importa comigo, por que eu servi tanto na igreja e agora eu estou desempregado? Se Deus se importa comigo, por que eu fui dizimista e agora a minha empresa entrou em crise? Se Deus se importa comigo, por que é que o meu casamento está desse jeito? Se Deus se importa comigo, por que é que a minha vida está desse jeito? Será que Deus se importa de verdade? Será que Deus está atento de verdade? Será que Deus está olhando para mim de verdade? E é isso que o inimigo quer que nós guardemos no nosso coração, e nós vamos ficando distante do povo de Deus, distante da presença de Deus, e na medida em que vamos nos distanciando, nossos ouvidos vão ficando mais vulneráveis às sugestões do inimigo. E não é que quando ele coloca a calúnia em o nosso coração contra Deus, contra alguém, a gente aceita. E nós vamos nos afastando, nos afastando, nos afastando. Pedro, ao ver Jesus sendo preso, sem se defender, ele pode ter pensado: será que ele é mesmo o Messias? Será que eu me enganei? Talvez ele não seja quem ele dizia que era. Mas a Bíblia não diz. O fato é que o inimigo estava ao derredor, querendo destruir também o ministério de Pedro. Queridos, a distância é uma arma terrível. Eu já estou quase acabando, mas eu quero que você preste atenção nisso. Algumas vezes nós nos frustramos com o ministério, a gente se afasta da igreja. Hoje a quantidade de cristãos desviados já é um pouco maior do que a quantidade de cristãos firmes. Quantos líderes nós temos aqui dentro dessa igreja que já lideraram célula e hoje não lideram mais? Quantos homens e mulheres já lideraram o ministério e hoje não quer se envolver mais? Mas graças a Deus, alguns deles continuam firmes com Deus, com o Senhor e também na fé. Mas quantos já se afastaram, e vez ou outra, eu ouço o relato de alguém da igreja dizendo: pastor, o senhor lembra de alguém, fulano? Lembro. Pois é, pastor fulano, eu encontrei ele em tal lugar, que não era o conveniente para o cristão. Se afastou da fé, abandonou a fé, porque foi se distanciando. Querido, se você está se distanciando da casa do Pai, volte ao convívio dos seus irmãos, para que você tenha força.
Não fique longe desse ambiente onde a palavra é ministrada, desse ambiente onde há louvor, onde há ministração, onde há oração. Volte, se envolva, se entregue, faça parte, faça algo. Deus tem um chamado na sua vida, Ele conta com você. Queridos, aqui não tem o mais importante como homem. O pastor, o ministro do louvor não é mais importante do que ninguém. O único importante neste lugar é Jesus Cristo. Nós precisamos responder o nosso chamado, bem de perto para a glória dEle, fazer o melhor para Ele, para que Ele cresça, seja limpar o banco, seja o que for, para que Ele cresça. Quinto estágio, vamos correr, vamos voltar lá, Marcos 14, verso 66, Marcos 14, verso de número 66 e 67, só 2 versículos, diz assim, aleluias, 66, estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se esquentava, fixou-o e disse, tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo, não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. Preste atenção. No distanciamento, nós vamos nos aproximando do mundo. Eu quero falar bem rápido sobre isso. Quando Pedro chega, ele senta perto de uma fogueira, e ele senta na roda de ímpios. Eles estavam ali só para ver o que ia acontecer com o Senhor, e Pedro se aproxima deles. Queridos, o quinto processo no estágio é terrível. Excesso de confiança, falta de oração, zelo desordenado por aquilo que Deus não nos chamou para fazer, e depois distanciamento e proximidade do ímpio, comunhão com o mundo. Diga isso comigo, comunhão com o mundo. No distanciamento de Deus, do povo de Deus, da casa de Deus, o que nós fazemos é voltar a ter contato com aquele amigo da faculdade, que bebia e a gente bebia com ele, que se drogava e a gente se drogava com ele. A gente encontra aquele amigo no WhatsApp, aquele namoro da adolescência no Facebook, e a gente vai se aproximando, assim como Pedro se aproxima dos ímpios e senta ali com eles. Tu também estavas com Jesus, ele ouve, sentado na fogueira, se esquentando, junto com pessoas que ele nem deveria estar. Queridos, quando a pessoa procura a companhia do mundo, é uma questão de tempo, até que seja tentado e negue o Salvador. Sexto processo, verso 67, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse, tu também estava com Jesus o Nazareno, mas ele o negou, dizendo, não o conheço, nem compreendo o que dizes, e saiu para o alpendre, e a criada vendo-o, tornou a dizer ao circunstante, este é um deles, mas ele outra vez negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente é um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar, e a jurar, não conheço esse homem de quem falais, e logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes, e caindo em si, desatou a chorar, e chorou amargamente. Sexto e último estágio da queda, a negação, a queda. Excesso de confiança, falta de oração, zelo desmazelado, a distanciamento, sentar com o ímpio, com o escarnecedor, comunhão com o mundo, vai nos levar à queda. Alguns de nós temos dificuldade de reconhecer que temos a capacidade incrível de pecar. Queridos, muitos negam, não pastor, não tem problema, eu faço isso, mas isso não faz nenhum mal. Amados, cuidado, porque passo a passo nós vamos sendo conduzidos a um processo de dor. A Bíblia diz que quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, o galo canta. E olhe bem para mim, eu estou encerrando, eu quero que você pense essa cena, visualize essa cena. Jesus olha para os olhos de Pedro, os olhos dele, Diogo, se focam.
E Jesus olha para Pedro, ouve o galo, Pedro olha para Jesus e se lembra, Jesus disse que eu ia negar, e eu disse que não negaria. Jesus então olhando para Pedro, os olhos deles fixam um no outro, Pedro começa a chorar, amargamente. A Bíblia diz que Pedro sai dali correndo, imagina essa cena, ele olha, ele vê os olhos do seu Senhor dizendo: Pedro, eu te alertei, Pedro, eu te alertei, Pedro, eu disse cuidado. Ele levanta e sai correndo, chutando as pedras pelo caminho, chorando, o coração apertado, o coração amargo, cheio de culpa, cheio de condenação, cheio de peso, cheio de desespero, cheio de pavor. Pedro sai chorando. Isso era já de madrugada, de quinta para sexta. Naquela mesma noite, ali no pátio, Jesus começa a ser escarrado, cuspido, espancado. Pedro já não está mais lá. Sexta-feira de manhã, Jesus é levado para ser julgado, falsamente caluniado. Ele é caluniado e Pedro não estava lá. Jesus é levado diante do governador romano. Ele recebe violentas chicotadas. O governador quer liberar o povo, não. O governador manda dar 39 chibatadas. Jesus sofre, a pele é rasgada, o sangue desce, a carne salta para fora, o seu rosto começa a ficar cheio de dor. Isaías diz: homem com um rosto a qual ninguém poderia ver beleza, está tudo assim machucado, chicotadas. E Pedro não estava mais lá. Jesus é condenado à morte de cruz na sexta-feira. Jogam sobre Jesus uma cruz pesada. Jesus não consegue carregar aquela cruz na via dolorosa e no meio do caminho ele cai. Pedro não está lá, é um outro Simão que ajuda Jesus, mas Pedro não está lá. Ainda é sexta-feira. Jesus é preso numa cruz, pregos atravessam o seu corpo, Jesus é erguido numa cruz e Pedro não estava lá. 6 horas de dor, de agonia, cãibra, dizem os historiadores que vem muito, dores tremendas. Jesus sente sede, amargura, dor ali na cruz, pendurado. E Pedro não estava lá. Jesus morre, Pedro também não está lá. É preciso que o corpo de Jesus seja tirado por um outro homem, sepultado por outro homem. Jesus é sepultado, mas Pedro não está lá. Marcos capítulo de número 16, diz que passa o sábado, eu não vou nem ler, passa o sábado passa, presta atenção nisso, vem o domingo de manhã, algumas mulheres vão perfumar o sepulcro de Jesus, Pedro não está com elas, e essas mulheres então elas estão indo, passou sexta, passou sábado, Jesus crucificado, morto na sexta, enterrado na sexta, e elas estão indo no meio do caminho dizendo: quem é que vai rolar pedra para a gente perfumar? Quem é que vai rolar pedra? E elas estão indo, não sabia, não tinha um Pedro para rolar pedra, não tinha um homem, mas estão indo. Quando elas chegam diante do sepulcro, o túmulo está aberto, a pedra está rolada, o túmulo está vazio. Um anjo pergunta às mulheres: o que é que vocês vieram fazer aqui? Estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Aplauda o Senhor. Mas algo maravilhoso acontece. Maria estava lá também, algo maravilhoso acontece. Ela vê um anjo, e aí ela está ali, e agora, meu Senhor, onde é que está? Meu Senhor, onde é que está? Ela vê um homem, achando que aquele homem poderia saber onde é que levar o corpo de Jesus. E pergunta: onde é que está o meu Senhor? Até tem um louvor da Ana Paula Valadão que eu gosto. Segura só um pouquinho, Vini, segura. Não tenta tocar não, porque não dá para pegar meu ritmo, tá? É um ritmo assim. E diz assim: e lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou.
O anjo lhe falou que ele não estava lá. Entre os mortos não devia procurar. Agora, viu um jardineiro e perguntou: onde está o meu Senhor? Ele olhou nos teus olhos e pelo nome ele a chamou. Ela reconheceu a voz do mestre. Rabone, meu Jesus ressuscitou. Segura, vocês vão se empolgar. Presta atenção. Aleluia. E Jesus ressuscita. Mas em Marcos capítulo 16, verso 7, acontece algo maravilhoso. Olha o que está escrito. 16, verso 7. O Senhor disse: ide, dizei aos discípulos e a Pedro. O anjo fala aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós esperar lá vocês na Galileia. Mas calma aí, Pedro não é discípulo, porque diz aos discípulos e a Pedro, por quê? O Senhor aparece a Maria, o anjo aparece a elas e diz a Pedro. Jesus faz questão de falar a Pedro, o anjo faz questão de dizer Pedro. Afinal, ele não é um dos discípulos. Não precisaria dizer ele também. Poderia ter dito somente: diga aos discípulos que eu aguardo na Galileia. Mas Jesus faz questão de frisar o nome de Pedro, porque ele já não se sentia mais um dos discípulos. Ele não se sentia mais digno. Pedro negara a sua fé, Pedro negara o seu chamado, o seu apostolado, Pedro negara o seu Senhor. Pedro tinha desistido do seu Senhor, mas o Senhor não tinha desistido de Pedro. Aleluia! E ele diz: fala para Pedrão ir para Galileia, que eu aguardo ele lá na Galileia. Queridos, vocês sabem qual é a distância de Jerusalém para Galileia? 100 quilômetros. Uau! Pedro sai andando de a pé. Imagina no meio do caminho, eu fico imaginando, 100 quilômetros a pé. Eu acho que cada passo de Pedro era uma dor na alma. Ai, eu sei, que dor terrível é essa. Eu imagino que cada passo de Pedro era angústia no coração, era um peso de condenação, era um peso de julgamento. Quem sabe quando eu chegar lá, ele vai apontar o dedo na minha cara e vai dizer: você me negou, eu não te disse. Quem sabe quando eu chegar lá, Jesus vai olhar para mim e vai dizer: miserável homem que você é. E Pedro vai indo pensando sobre isso, talvez pensando: será que ele vai dizer que eu sou covarde? Será que ele vai dizer que eu sou um desertor? Pedro chega na Galileia, bem rápido. Quando ele chega lá, Jesus não está lá na Galileia. Jesus ainda não chegou. Jesus ainda não se apareceu a eles, na verdade. Jesus já tinha enchido o mundo com a sua glória. Mas então Pedro diz assim para os discípulos, João capítulo 21, não vamos ler. Diz assim: vou pescar. Sabe o que Pedro estava dizendo? Sabe o que isso significa? Ele estava dizendo: agora é o fim da linha para mim. Acabou meu sonho, acabou meu projeto, eu vou voltar para a pesca, eu vou voltar para o passado. Jesus disse que ia aparecer, não apareceu. Jesus, olha, eu não sei, eu vou voltar a pescar, eu vou fazer o que eu sei fazer. Não tem mais jeito para mim, não tem mais chance para mim, eu sou um pecador, eu sou um miserável, para mim não dá mais. Agora, por ser ele um líder, é interessante o que acontece, né, pastor Afonso? Os outros discípulos dizem: eu vou junto com você. E os outros vão pescar junto com Pedro. Ele é líder, os caras vão atrás dele. Pesca a noite inteira e água eles não pegam nada, cara. Quando é de madrugada, bem de manhãzinha, eles estão voltando de madrugada. Tudo vazio, rede vazia, barco vazio, tudo vazio. Uns 100 metros da beira da praia, eles estão vendo alguém caminhando lá na areia da praia. Eles não conseguem saber quem é. João diz que eles não sabem quem era. Era uma pessoa que estava lá na beira da praia. Está lá longe. Essa pessoa grita assim, lá da praia: covardes, traidores,
Me negaram. Foi isso que a pessoa gritou? Não. Sabe o que a pessoa grita? Eu vou ter que ler. João 21, verso 5, vai. Eu já anotei, vocês vão ter que ler comigo. Segura aí. João 21, 5. Olha o que Jesus da beira da praia, eles não reconhecem ainda que é Jesus. Verso 5 pergunta, aleluia. Perguntou-lhe Jesus, covardes? Não, não é isso que está aí na sua Bíblia, né? Traidor? Não. Filhos? Mas calma aí, quem está lá no barco não é Pedro também? Filhos! Mas calma aí, não são os desertores? Filhos! Queridos, para um grupo de desertor, um grupo de covarde, nessa única palavra tem uma tonelada de graça de Deus. Filhos! Filhos! Tem de alguma coisa aí para comer? Eles respondem, não pegamos nada. E Jesus diz assim, lança a rede do lado direito. Aleluia, eles não sabiam quem era, mas quem estava lá é o Redentor que ressuscitou. Vocês não tem nada para comer, lança a rede. Então eles lançam a rede, e a rede volta cheio de grandes peixes, 150, eu não lembro tanto, mas está cheio de peixe, e eles vão vindo, é muito peixe, quando eles jogam os peixes para dentro, João reconhece aquela voz e diz, Pedro é ele, Pedro é ele, Pedro é o Senhor, Pedro é o Senhor, Pedro é o Senhor. Pedro estava nu, Pedro pega uma roupa e ele não aguenta remar, ele pula para dentro do mar e ele sai nadando 100 metros, e imagina o coração dele acelerado. O que é que vai acontecer? É o Senhor, mas ele gritou, filho, mas e agora, será que ele vai me condenar? E agora o que vai ser de mim? E ele sai nadando 100 metros, coração acelerado, e agora será que ele vai me humilhar? E agora será que ele vai me restaurar? E agora o que vai acontecer? E quando ele chega na praia, uma surpresa. Sabe o que a Bíblia diz que tem lá na praia em João? Tem um braseiro, uma fogueira. Jesus está com pão e peixe. Um braseiro na beira da praia com pão e peixe. Deixa eu falar algo para vocês. Na Bíblia inteira, o Novo Testamento foi escrito no grego, vai. No Novo Testamento só há 2 lugares em que a Bíblia usa essa palavra braseiro, em que o grego é usado. Só 2 lugares. Sabe quais foram os 2 lugares? Primeiro, onde Pedro nega Jesus. Segundo lugar, onde usa o braseiro, de novo a mesma expressão do grego, onde Jesus restaura Pedro. Lá onde foi negado e aqui onde foi restaurado. Sabe por que eu acredito isso? Porque Pedro queria curar a memória, restaurar as emoções de Pedro. Porque, queridos, um cristão só consegue amadurecer espiritualmente se as suas emoções também estiverem amadurecidas. Jesus estava dizendo para Pedro, onde você caiu eu vou te restaurar, onde você me negou eu vou te levantar, onde você foi um fracasso eu vou levantar você. Pedro, minha graça é maior do que o seu passado. O braseiro ficou registrado na sua mente, porque foi onde você pela última vez olhou para mim, mas agora você olha para mim de novo num braseiro, e aqui é o lugar onde eu vou te restaurar. Jesus alimenta e pergunta a Pedro agora, Pedro, e aí, tu me amas mais do que os outros? É a primeira pergunta, tu me amas mais do que os outros? Por que é que ele faz essa pergunta? Porque Pedro tinha dito, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei, ainda que todos te abandonem. E aí, Pedrão, você ainda está achando que você é o cara? Você ainda está cheio de excesso de confiança, você ainda pensa que você é o melhor, você ainda pensa que você é o mais espiritual do que os outros. Jesus pergunta 3 vezes, filha, eu não vou falar sobre isso com vocês, que o tempo não dá. Pergunta 3 vezes, porque Pedro nega 3 vezes. Eu acho que se isso fosse um jogo de futebol, eu vou tentar narrar aqui rapidinho. Pedro, você segue a Jesus? Lá no primeiro braseiro, não conheço Jesus. A empregada pergunta, 1-0 para o pecado. Aí, segunda vez, você andava com Jesus? Não conheço Jesus, 2-0. Aí os soldados perguntam, seu jeito de falar condena, 3-0, porque ele começa a praguejar e falar palavrão e diz que não conhece, 3-0. Jesus vem e fala, Pedro, tu me amas, eu te amo, 3-1. Pedro, tu me amas, Senhor, eu achei que eu amava mais, mas eu ainda te amo, é um amorzinho assim, filéus, é um pouquinho menor, mas eu te amo, 3-2. Pedro, tu me amas, eu te amo, Senhor, tu sabes que o nível do meu amor não é tão grande quanto eu pensava, mas eu te amo, Senhor, eu queria te amar mais, mas Senhor, o meu nível até agora não foi tudo isso, 3-3,
Então Pedro vai e apacenta minhas ovelhas, me segue e seja um líder sobre a minha casa. Vai e apacenta. 4-3, Pedro, você será restaurado e eu farei de ti um grande líder e a glória do Senhor derrama sobre ele. A partir daqui, Pedro agora não confia só nele mesmo. Pedro confia na graça de Deus, e agora Pedro então pode orar pelos enfermos, e os enfermos ser curados. Pedro pode passar e a sombra de Pedro curar, porque Pedro orava, Pedro clamava, Pedro pedia misericórdia. Pedro foi restaurado, porque se arrependeu, se humilhou, chorou, abandonou, voltou, e a graça e a misericórdia e a bondade de Deus o alcançou. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Quero orar com você. Depois que você desenvolve um excesso de confiança, depois que você diminui a oração, e então começa a compensar a falta de um relacionamento com Deus com o ativismo, ou zelo mal orientado, aí vem a decepção, a desilusão, a causa um distanciamento de Deus, da igreja, da liderança. Com o distanciamento vem a quebra de comunhão com a igreja e a comunhão com o mundo. Satanás começa a preparar uma armadilha para você negar Jesus, então vem o pecado. Se você se encontra em algum desses estágios, de olhos fechados, eu quero orar com você. Se você se encontra em qualquer um desses estágios hoje, diante da ceia do Senhor, arrependa-se. Somos objetos do amor de Deus, somos como filho pródigo que volta para a casa do Pai. Se você tem excesso de confiança em você mesmo, arrependa-se. Se você parou de orar ou diminuiu sua oração e não acredita mais que é tão necessário orar, arrependa-se. Se você é ativista, seu zelo leva você a fazer coisas que Deus não mandou você fazer, arrependa-se, arrependa-se. Se você se decepcionou com Deus ou com alguma autoridade em sua vida e se afastou de Deus e dos irmãos da igreja, se afastou e distanciou, arrependa-se. Se você está andando na companhia do mundo, está se relacionando com o mundo, arrependa-se. Se você negou tudo, se você caiu, se você pecou, se você fracassou, arrependa-se essa noite, porque a voz que clamou na beira daquele mar está clamando ainda do céu: filho, volta enquanto é tempo, arrepende-se, confessa, abandona, e eu sou o Deus que perdoo e faço nova todas as coisas. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos pela tua presença no nosso meio. Senhor, quantas e quantas vezes nos vemos andando nesses estágios tão destruidores? Quantas vezes somos seduzidos, Senhor, por ativismo, pela falta de oração, por tantas coisas que nos consomem. Mas a tua palavra veio ao nosso coração hoje para nos trazer ao arrependimento, para nos trazer a certeza de que o Senhor não é um Deus que tem um pecador por inocente, mas o Senhor é o Pai que corre ao encontro do Filho. O Senhor é aquele que vem na beira do mar e acende o braseiro para curar a nossa alma, para curar as nossas emoções, para nos confrontar contra o nosso pecado, para que possamos encarar de verdade a pequenez de quem somos, para que possamos reconhecer que somos barros, que somos miseráveis, que somos pecadores, Senhor, e é a tua graça, é a tua bondade, a tua misericórdia que nos faz estar aqui essa noite. E por isso, diante de ti, Senhor, nós queremos hoje pedir: sonda, Senhor, sonda, 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 sonda a tua igreja, sonda,
sonda aquele homem e a mulher que está com excesso de confiança, sonda o meu coração, sonda o coração do conselho, sonda o coração dos líderes dessa igreja, sonda o coração dos membros, sonda o coração daqueles que são congregados, sonda o coração daqueles que vieram para cear, sonda o coração daqueles que não vão participar da ceia, sonda o coração da tua igreja, nos aponta, Senhor, aquilo que está acontecendo de verdade, nos ensina a arrepender, a ter zelo pelas coisas certas, abandonar o pecado e correr em direção a Ti, e nos escondermos debaixo das Tuas asas. É o único lugar que há segurança, que há abrigo, que há socorro, que há espaço para sermos restaurados. Sonda, Senhor, e renova, vê se há em nós algum caminho mau, e nos conduz a um caminho eterno, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, coloque-se em pé. Quero convidar todos os conselhos, os pastores que estão aqui presentes a nos ajudar. Venham para cá, queridos, nós vamos servir a ceia do Senhor. Ministério de Louvor, se posicione bem rápido. Oh, aleluias, queridos, o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor que proporciona pesca maravilhosa está aqui neste lugar. Ele quer fisgar o nosso coração, a nossa alma. Ele quer nos renovar em Cristo Jesus. Estenda suas mãos aqui para frente. Senhor Jesus, nós queremos abençoar esses elementos que estão postos aqui neste lugar. Senhor, sabemos que esse pão e esse cálice simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue que foi vertido. Sabemos que o Senhor morreu e ressuscitou no terceiro dia. E hoje vimos que no dia da ceia, o Senhor alertou Pedro. E eu sei que o Senhor está alertando muitos aqui neste lugar. Por isso, Senhor, nos ajude a ceiar como Pedro ceiou. Nos ajude a cantar como Pedro cantou. Mas nos ajude a sair deste lugar, Senhor, não como Pedro saiu da ceia, mas sair deste lugar como Pedro saiu do segundo braseiro, quando ele comeu pão e peixe diante de Ti. Quando ele disse a terceira vez: Tu sabes que eu te amo, e que possamos sair daqui restaurados, perdoados, renovados e confiando somente em Ti, confiando somente em Ti, confiando somente em Ti. Por isso, Senhor, nós abençoamos e consagramos esses elementos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia, Senhor. Quero que todos os presbíteros peguem aqui, os dois, por gentileza, se vão lá em cima, pegue então um pão e vinho, cada um pega aqui. Eu quero que os irmãos prestem atenção enquanto os presbíteros estão saindo. Todos vocês que foram batizados em uma igreja evangélica, todos vocês que estão em comunhão com Deus, todos vocês que estão em comunhão com a sua igreja, você vai servir do pão e do cálice e se assentar quando você pegar os dois elementos. Enquanto isso, eu quero que você deixe a voz do Senhor falando ao seu coração. Nós vamos cantar, nós vamos adorar, nós vamos orar, nós vamos celebrar ao Senhor, mas nós vamos também pedir misericórdia de Deus sobre as nossas vidas enquanto está sendo servida a ceia. Adore a Ele. O universo chora, o sol se apagou, ali estava amor do Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou
todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos Aleluias, aleluias. Exalte o nome dele, adore ele, celebre aquele que vive, celebre aquele que reina, celebre aquele que é o único digno de receber o nosso louvor. Adore a ele, adore, exalte o nome dele. A ele seja a honra, a ele seja a glória, a ele seja o louvor pelos séculos dos séculos, porque ele ressuscitou, porque ele vivo está, porque entronizado ele está. A ele seja a nossa adoração, a ele seja o nosso louvor. Jesus Cristo ressuscitou.
bateria não recebeu? Todos já receberam, né? Os irmãos podem me ajudar? Alguém pode ajudar a servir o louvor? A palavra de Deus nos diz que nessa noite, desse texto que nós lemos, o Senhor Jesus, quando foi traído, tendo dado graças, partiu o pão e disse: o meu corpo vai ser rasgado, vai ser dilacerado. Semelhante modo, pegou o cálice e disse: o meu sangue vai ser vertido. Mas essa é a nova aliança que eu faço com vocês. Isso tudo vai acontecer. E se possível, eu gostaria que passasse nesse cálice. Sabe, queridos, eu acho que o cálice que o Senhor queria que passasse dele não é nem da dor na cruz do Calvário. Eu acho que o cálice que ele queria que passasse é que não fosse lançado sobre ele o peso do nosso pecado. Para que ele dissesse aquilo que ele disse: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque, queridos, o peso do nosso pecado estava sobre ele. Mas ele disse: eu vou verter, vou fazer uma nova aliança, e eu não comerei mais desse pão, e nem beberei mais desse cálice, até o dia que comerei e beberei com muitos lá na glória, com meu Pai. Aleluia. Aleluia. Nosso tempo está apertado, mas eu quero cantar um trecho de aleluia com os irmãos. Vamos cantar esse trecho de louvor que diz: cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Dá para puxar, Vini? Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Até que Ele venha para nos buscar. Feche os seus olhos mais uma vez. Celebre a Ele. Cante aleluia a Ele. Exalte a Ele. Ele habita no meio dos louvores do seu povo.
estamos encerrando, de pé mesmo os irmãos estão. Quarta-feira nós temos o nosso culto às 20, domingo de manhã às 9 horas, um café abençoado às 9h30, queridos. Nós temos uma escola bíblica abençoada, venha participar, está sendo uma bênção de Deus. Cadê o presbítero Manuel? Vem cá, irmão Manuel, vem cá. O irmão Manuel vai empretar a bênção, vai orar por nós. O irmão Sabino, Rogério Cossec, estão por aí, cadê eles dois? Cadê? Rogério, ajuda o Sabino, leva lá a ceia para elas, por favor. As mulheres. Rogério, ajuda o irmão Sabino. Queridos, o nosso presbítero Manuel foi eleito pelo conselho, vice-presidente do conselho. E então é ele que responde por todas as coisas na ausência do presidente, que nesse momento permanece como meu pai. O pastor Otair é o presidente do conselho, o vice-presidente do conselho é o presbítero Manuel. Nós louvamos a Deus pela vida desse irmão. Os outros presbíteros votaram nele como vice-presidente. Estejam orando para que Deus dê graça a esse amado irmão para poder responder ao chamado de Deus na vida dele. Amém? Agora, amados, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo e a unção e as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe, queridos. Reunião do MIG, dia 3/2, às 18 horas. Amém? Reunião do MIG, Ministério Infantil, no dia 3/2, às 18 horas, irmãos, próximo sábado.